Olá, meus amores, eu sou Magda Silva. Olá, meninas, eu sou Cássia Pinheiro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as conquistas femininas com a doutora Mair e com a doutora Jaqueline. Mas antes, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixarem seu like, comentarem e ativarem o sininho das notificações. E a gente vai fazer uma linha do tempo das conquistas femininas. Essa é a doutora Almair Castro, vocês já conhecem do vídeo passado. A doutora Almair, como a gente falou antes, atua no direito da família e no direito da mulher. A doutora Almair, ela é delegada da Comissão de Igualdade Racial. Ela também faz parte da Advocacia Preta Carioca, o MOJA, né, é o nome, que significa unidade, muito interessante, achei muito bacana. E a doutora Jaqueline Santos, que é advogada, conselheira da OAB de Niterói. Então ela é advogada que está lá atuando, né, ajudando em muitos casos que tem problema com advogados, ela está lá cuidando, né, desses probleminhas. Ela é presidente da Comissão de Igualdade Racial, é vice-presidente da Amazoeste. A Amazoeste está chegando em Niterói agora, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Eu queria começar essa conversa pedindo para você contar pra gente como a Amazoeste atua, como ela pode ajudar as mulheres, para que o nosso público possa conhecer esse trabalho que a gente achou tão bacana, tão interessante. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, é com muita satisfação e honra que eu estou aqui batendo esse papo com vocês. Me sinto muito honrada. Também faço parte da Advocacia Preta Carioca, o MOJA, que é uma associação que contém mais de 300 advogados pretos, então tem bastante representatividade aqui no Rio. A Amazoeste é uma associação que cuida do direito da mulher. Ela tem o objetivo de cuidar, auxiliar, né, direcionar, mais para empoderamento. E também presta auxílio jurídico, caso a mulher precise. Se ela precisar de acolhimento, ela vai encontrar na Amazoeste. A Amazoeste foi, aqui de Niterói, uma extensão e foi inaugurada agora, dia 28 de fevereiro. Bem recente. Bem recente, onde a nossa presidente é a doutora Andréa Cano. Que legal, legal. É um trabalho que realmente vem ajudando muitas mulheres, né? Isso. A doutora Almair trouxe pra gente essa linha do tempo, que é uma linha que tem marcos extremamente importantes das mulheres. Eu vou ler, né, alguns tópicos para que a gente possa comentar, trazer experiências, ideias, porque a gente sabe que muitas pessoas não sabem quando as mulheres começaram a ter os seus direitos aprovados, quando elas começaram a ter os seus direitos diante da lei, né? E o primeiro marco, né, que a gente tem aqui, registrado em 1827, são que as meninas são liberadas para frequentar as escolas. Esse é um marco que mexe muito comigo, porque hoje, para a gente é tão comum, as crianças têm idade para serem registradas na escola, as crianças têm idade para começarem na vida escolar. Então, se você pega uma menina de 15, 16 anos e fala, você sabia que antigamente a mulher não estudava? O que você acha que você escuta? Olá, meninas! Mais uma vez aqui junto com vocês, no nosso bate-papo, né? Ainda mais falando sobre os marcos, né, de todo esse tempo que a mulher, até agora, no ano de 2023, vem obtendo. A mulher realmente, ela é impedida de estudar, desenvolver, né? E hoje, se você for ver, foi o ano de quando? Foi o ano que você falou? 1827. Então, 1827 e hoje, 2023, o índice das mulheres nas escolas são maiores do que o índice dos homens, né? As faculdades, hoje, 67% é a maioria mulher do que um homem. Sendo que nas outras esferas que você vai ver no pilar, quando você vai subindo aquela pilar, ainda há uma dificuldade muito grande da mulher, mesmo tendo estudo, mesmo estudando ainda, de adquirir aquele em cima da parte da pilastro, fica lá em cima. A mulher ainda não está, é muito pouco, é 10%, 12%. Trazendo um pouquinho para a esfera da OAB, recentemente nós entregamos carteiras de 100 advogados recebendo carteira da OAB, 70% eram mulheres. Então você percebe que as mulheres cada vez mais vêm conquistando seus espaços, né? Vêm conquistando buscando. Isso aí. Então, eu acho muito bacana a gente até trazer esse dado, porque nós somos maioria como população,
população, a mulher é a maioria. E durante muitos anos, mesmo a mulher sendo a maioria, ela não conseguia estar dentro, né, dessa maioria que conquista, que busca, que cresce, né? Então é muito bacana saber que 70% eram mulheres. Estavam lá, parabéns pelo estudo, parabéns pela conquista, né? Em breve teremos muitas advogadas atuantes, né? Isso é muito bom, muito bom. E logo em seguida a gente tem, em 1832, a obra Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens. Foi publicada. É uma obra que foi feita pela Nícia Floresta, uma mulher que fez, né, era uma frente do tempo dela, uma brasileira que publicou essa obra para que os homens tivessem esse olhar, né, que antes não tinha, era normal a mulher não ter direitos. O grande dessa jornalista, ela fez um grito à sociedade, né, daquela época, né? Ela colocou a injustiça, né, que as mulheres passavam, né, tudo que tinham. Então ela foi a primeira mulher, né, brasileira que falou, não, isso está errado, que injustiça é essa? Por que a mulher não pode? Por que o homem não pode? Porque nessa época aí, o patriarcado também era muito grande, era enfado, a mulher não tinha voz em nada. Hoje a gente acha que a injustiça naquela época era encarada com naturalidade. Inclusive, 4 mulheres hoje falando sobre questões de direitos naquela época, né? Exatamente. Ter essa voz, jamais. Não tinha. Isso eu tenho que agradecer a ela. A gente tem que olhar as nossas ancestrais, sabe? Eu tenho um respeito imenso por isso, de olhar e ver tudo que elas fizeram e tudo que eu tenho que valorizar. Eu, você, vocês, valorizar essas conquistas, valorizar tudo que essas mulheres lutaram para conseguir. Eu falo muito sobre isso, que o respeito, em todos os lugares que eu vou, eu falo que o respeito é a base para se construir uma sociedade justa e igualitária. A partir do momento que você respeita a sua ancestralidade, as suas mulheres, né, você consegue, a partir daí, conseguir hoje lutar por suas conquistas. Porque se hoje é difícil, imagine há tantos anos atrás. Pois é, 1832. Até por isso que a gente acha tão importante essa conversa hoje, né, esse olhar trazer para que você que está assistindo a gente entenda que tudo que a gente vive hoje foi conquistado muitas vezes à força por mulheres à frente do tempo delas. Foi conquistado por mulheres que tiveram que lutar, que tiveram que falar. Eu imagino a dificuldade que ela teve para publicar um livro como esse. Né? Num momento do mundo onde o homem mandava na sociedade, não só na mulher, ele mandava em tudo, né? Um momento em que a mulher não tinha essa voz, não tinha essa vez, né? E o bom das mulheres hoje em dia saber da conquista, dos marcos, é porque para você poder entender seu presente, você tem que saber do seu passado. Então, o conhecimento liberta. Então, hoje em dia, a mulher, conforme, eu posso fazer isso, ela olhar e falar assim, caramba, a minha tataravó não podia fazer isso, minha bisavó, ela vai valorizar ainda mais, né, o direito que ela tem e lutar por quem não tem. Com certeza. Né? É impactante, né? Você olhar para trás e pensar que as mulheres não podiam nem estudar. No passado não muito distante, né? E não vejo uma muito conversão distante. sobre isso, a questão do CPF, né? Em que as mulheres não tinham o direito de ter o CPF próprio. Ela tinha que usar o do pai ou do marido. Então hoje a gente tem que valorizar e é uma conquista. E deve ser Você não é nem considerada a gente. Em 1879, as mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades. 1879, gente. Então, a doutora Jaqueline acabou de falar sobre a entrega das carteirinhas da OAB. Né? A faculdade de Direito são quantos anos? São 5 anos. 5 anos. Então, essas mulheres, há 5 anos atrás, conseguiram ingressar na faculdade, fazer os seus estudos, finalizar, serem certificadas para atuarem, né? Pegarem lá sua carteirinha. Mas não foi sempre assim, né? Não foi. E eu acho que a gente deve até enaltecer com relação à questão da faculdade de Direito, porque além de cursar a faculdade, você é obrigado a fazer uma prova para você possuir a carteirinha da OAB para poder, assim, advogar. Diferente de algumas a maioria das né? profissões não tem. Então você vê que o mérito ainda é melhor para essas mulheres que tiveram essas conquistas. E é verdade, muitas dessas mulheres são mulheres que às vezes têm filhos, né? É mãe solo, né? Aquela mulher que levanta, né? Não só dando mérito ao curso de Direito, né? Conforme outras pessoas que não estão nos assistindo, também tem engenharia,
né? Que é a questão de mulheres hoje cada dia mais no meio da obra, mulheres cada dia mais em logística, mulheres que cada dia abrangindo e vendo que ela tem capacidade de ser o que ela quiser, de estar onde ela quiser, de atuar exatamente onde ela não tem diferença intelectual nenhuma, né? Entre homem e mulher. A mulher está onde ela quiser, é algo que hoje é uma realidade, né? Hoje a gente consegue falar sobre isso, mas a gente tem aqui que em 1910 foi criado o primeiro partido feminino, né? Então, em 1910 ainda não existia mulheres que estivessem à frente da política ou num partido que fosse 100% feminino. É verdade. É o que eu sempre falo em conversas, né? Da mulher ser representada no legislativo. É muito baixo. É muito baixo. Não querendo também deixar de lado que a gente estava conversando a respeito do Congresso Nacional, que em 2016, né, ele criou o banheiro feminino. Em 2016. Nos dias atuais, isso é muito difícil da gente conseguir conceber, né, que tão pouco tempo a mulher teve direito a um banheiro feminino no Congresso Nacional, onde é realizada a elaboração das leis. Então, de que direito nós estamos falando? Por isso que eu costumo falar, né, para as mulheres que busquem conhecimento, se imponham, né, brigam pelos seus direitos. É indispensável que nós busquemos e lutemos pelos nossos direitos cada dia mais. Não tinha no pensamento de uma mulher, então, frequentar aquele âmbito ali. Era totalmente masculino. Né? Muito restrito, 2016, né? Aquele né? restrito. Imagina essas que começaram. A opressão ali que elas devem ter sentido. Não deve ter sido muitas, né? Podiam, mas não deve ter sido muitas. Imagina. A todo momento você vê tem que ser muito forte. Você vê na reportagem, a todo momento, mulheres se impondo em Brasília. Mulheres indo ali e falando assim, não é assim que fala comigo, me respeita. Você, quantas vezes eu não tem muito tempo que nós vimos aquela vergonha, né? No Congresso, onde aquele deputado se aproximou daquela deputada, passou a mão nela e achou, foi sem querer. O tanto espaço, nossos corpos são nossos, nossas regras, nós não somos objetos, nós não somos, não pertencemos ao público para que ela queremos chegar e colocar a mão. É nosso templo. Então nós temos sim direitos e devemos buscá-los cada vez mais. Exatamente. Exatamente. A gente precisa cada vez falar mais sobre isso. Para que cada vez mais pessoas adquiram esses conhecimentos, adquiram esse entendimento, né, e possam se posicionar onde quer que esteja, com o que quiser fazer, possa se posicionar cada vez mais, né? Em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto. Vamos falar de política, né, gente? Assuntos delicados e importantes. Delicados sim, mas importantes o suficiente para a gente colocar numa roda de bate-papo. Né? A Almair, no último vídeo, comentou que a mãe dela sempre falava: mulher não tem que estar na política. Verdade. A minha mãe, Jaqueline, a minha mãe é mulher totalmente à frente, assim, tenho ela, sabe, a minha essência, a minha, né? Minha gestão, total. Mas a minha mãe, ela tinha isso. E teve uma época, eu acho que até na época do impeachment da Dilma, tá vendo? É por isso que eu falo que mulher não é pra se envolver com política. Eu quase morri. Eu falei, mãe, que isso, mãe? Como é que você fala isso? Mas o que acontece? Eu falei, minha mãe é de 38. Então, outra geração, era aquele momento. Você falou que sua mãe é de 38. Em 1932, a mulher conquista o direito ao voto. Ou seja, sua mãe nasceu 6 anos após essa conquista. Quando ela nasceu, a mulher nem estava acostumada a votar. Então, ter o direito de votar eram duas coisas diferentes. Porque a mulher tinha o direito, mas não tinha a obrigação. Que a mãe dela passou para ela, né? O que ela foi, né, construindo. Então, depois ela foi modificando, né? Enfim. Eu falei, mãe, não faça isso. Não vai acontecer. A mulher adquire o direito ao voto. O que é isso? A mulher tem que saber o peso que ela tem na mão dela. Até mesmo porque a gente não pode esquecer que nós somos a maioria da população. Então, por que os homens têm que decidir tudo por nós? Nós não temos voz, precisamos pensar bem mais sobre isso. Sobre o nosso corpo, sobre os nossos direitos, sobre a questão que, poxa, o homem não tem noção, pode estudar, pode fazer qualquer coisa na vida dele, mas ele não tem noção do que a mulher sente aqui dentro. Uma cólica, vamos botar um exemplo, ele não tem noção. E às vezes eu brinco, eu falo assim, gente, se meu marido estiver sentindo a dor que eu estou sentindo, ele vai estar deitado na cama. E não aguenta.
Ele não consegue nem pegar um copo d'água. Infelizmente, nós fomos educados que ao homem tudo é franqueado. Ao homem tudo pode, né? Estilo que se o homem tiver várias mulheres, ele é um garanhão. Agora, se a mulher tiver vários homens, ele é o quê? Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Verdade. Né? Pensar, falar, conversar, debater, até discordar. Até a discordância é relevante quando a gente traz temas tão importantes, porque mesmo a pessoa que discorda, dando a sua opinião, discorda do que a gente está falando, discorda, está pelo menos pensando sobre isso. Então, você pode discordar, você pode achar diferente, você pode pensar diferente, mas a gente tem que falar. Porque se a gente não fala, você não se põe nem no direito de discordar. Você não se põe nem no direito de pensar diferente, porque as pessoas são diferentes, elas podem pensar diferente. E o direito de falar, né, Magda? Porque a mulher não tinha o direito nem de falar. A mulher tinha o direito de concordar com tudo e baixar a cabeça para tudo. E olha lá. Ficar igual Escolhemos marido, nossos pais, né? Escolhemos maridos da gente, né? Não tinha direito nem de escolher a pessoa com a qual a gente quer conviver, né? O amor, o afeto, o carinho, isso nunca foi levado em conta para a mulher. Para o homem, sim. Ele poderia olhar e escolher. Ele se identificar com aquela mulher ou não se identificar, ele gostar daquele corpo ou não gostar daquele corpo, ele gostar daquela cor ou não gostar daquela cor. Ele tinha esse direito, a mulher não. Né? Como a gente conversou mais cedo, a mulher estava ali para servir. Né? O pai escolhia porque a mulher tinha que servir ao marido dela. Então, se aquele homem é bom, se ele tem posses, se ele tem condições de cuidar de você, era o que importava naquele momento. Né? Exatamente. Graças a Deus passou. Eu nem sei. A pessoa que eu sou hoje, meu pai vai escolher pra você. Juro, eu fico pensando, gente, eu falo, imagina como seria, eu seria rebelde da época. Não, e eu realmente penso, será que passou mesmo? Será que isso daí passou mesmo? Será que se a gente for olhar em determinadas regiões, isso daí ainda não acontece? Sim. Tem relatos, né? Tem relatos lá por Sertões, né? Tem relatos de outros lugares de meninas, infelizmente, que ainda passam por isso sim. Sim, porque a gente vive, infelizmente, a gente vive uma sociedade onde a desigualdade social, ela é muito latente, né? A gente vê a cada esquina essa desigualdade. Então, muitas das vezes, você vê que famílias são forçadas a vender suas filhas para poder ter o sustento de sua casa. Então, eu acredito que sim, que hoje, efetivamente, ainda ocorra essas práticas. Não tendo nada a ver, mas assim, indo para uma analogia, que vocês falaram que ele existe, foi o fato agora, que não tem mais escravidão, né? Em 88, né? Não tem mais escravidão. No papel mais, olha, você viu. Essa que foi análoga à escravidão, que foi desses pessoas que foram, né? Que foi agora... Foram alertas, né, Inedo, né? Exatamente, então. Tem muitas coisas que não existem, sim. Existe, a gente, em determinado momento da vida, a gente tem que tirar o óculos cor-de-rosa. Porque a gente, se sair da situação de conforto, porque a gente sabe que existe, sabe que está ali, só que a gente muitas das vezes não quer enxergar. Então, um ponto que eu achei muito interessante que foi conversado na semana passada, como que a gente pode combater isso? Porque foram duas marcas poderosas de vinho, né? As pessoas estão deixando de comprar aqueles vinhos. Deixaram de fabricar, porque as pessoas que estavam sendo escravizadas deixaram de trabalhar. Tem que ser indenizadas, para isso a lei existe. Exatamente. Né? Muitas das vezes ela não é aplicada. Eu tenho uma visão muito particular de achar que as leis existem só para quem é pobre, preto e periférico, tá? Porque a gente vê muitas aberrações aí acontecendo. Não é possível que hoje, né, no ano de 2023, pessoas, seres humanos, são tratados como se fossem bichos. Muitos animais são melhores tratados do que pessoas. E nem bicho, né, você pode fazer, né, que a gente pode se imaginar fazer isso com um bicho, ainda mais um ser humano, né, chegar ao ponto dessa forma análoga à escravidão, que é uma coisa ainda tão sofrida, ainda tão doída, né, que obtemos até agora. E até agora a gente tem esses efeitos da escravidão. Na semana passada a gente falou muito isso no vídeo, né, o que a gente pode fazer, como a gente pode se posicionar, de que forma que a gente pode falar, quais são os recursos que as pessoas têm para se defender, né? As mulheres, né, precisam se ajudar, as mulheres precisam ter um olhar sensível. Isso serve para todas as conquistas femininas, né? Você está numa situação como essa, né, que você falou, existem regiões que isso ainda pode estar acontecendo. Estamos na internet, o nosso vídeo pode chegar a qualquer lugar.
né? E se você está numa região onde isso é comum, essa prática é comum, né? A necessidade de repente, a família negociar uma jovem, a necessidade de uma jovem encontrar algum marido para poder ter uma sobrevivência melhor, ter uma vida melhor, a gente precisa realmente refletir. O que eu posso fazer para poder abrir a mente dessa jovem, mostrar para ela que tem outras opções, que ela pode estudar, que ela pode... Porque muitas vezes esse jovem não tem conhecimento, não tem acesso à informação. E para ela, na cabeça dela, a única alternativa é essa. Até mesmo em situações de violência, né? Que hoje em dia parece que virou moda, infelizmente. Mulheres sendo agredidas, vitimizadas, porque homens acham que a mulher tem que estar ali para servir o que ele quer. Exatamente. Não só sexualmente, mas nos serviços domésticos. Isso não pode ser concebível no dia de hoje. Então, o que eu entendo, a prática, o que a gente pode fazer é, ao observar um comportamento estranho, dar o apoio àquela mulher. Você está precisando de ajuda, né? Vamos procurar uma delegacia, vamos procurar um posto da OAB, porque a OAB, ela está ali, é uma instituição que ela está ali também para servir a população. Então, cabe a nós, né, mostrar. Tem muitas pessoas que não sabem que a ordem dos advogados, ela tem comissões. Então pode lá passar, vai agendar, vai na comissão, que a ordem ela vai o quê? Ela vai tratar aquilo ali e vai encaminhar aos devidos ao que tem que ser feito. A gente entrou no assunto de casamento antes mesmo de eu trazer o marco de 1962, que é criado o Estatuto da Mulher Casada. Né? Gente, o Estatuto da Mulher Casada, algo que a gente já está aqui falando sobre isso, né? Sobre a mulher ter direito de escolha, ter direito do próprio corpo, da mulher ter documento, não precisar usar o documento do pai ou do marido, né? Mas esse aqui eu vou até parar para ler, porque a doutora Maia fez uma pesquisa, colocou aqui um dado para a gente, eu acho importante que a gente até leia. Em 27 de agosto, a Lei 4.212 de 1962 permitiu que mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. A partir de então, elas também passariam a ter direito à herança e à chance de pedir guarda dos filhos em caso de separação. No mesmo ano, a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil. Apesar de ser um método contraceptivo bastante polêmico, por influenciar nos hormônios femininos, não dá para negar que o medicamento trouxe autonomia à mulher e iniciou uma discussão importantíssima sobre os direitos reprodutivos e a liberdade sexual feminina. Estávamos já falando sobre isso. E aí eu fiz questão de ler, porque, de fato, para a gente, hoje, eu tenho 32 anos, já nasci em uma geração onde o anticoncepcional é comum a menina, teve a primeira relação sexual, vai ao médico, o médico receita. Mas na geração da minha mãe, que não tem muito tempo, o anticoncepcional era algo ainda polêmico, né? Duvidoso, era um tabu. Mas será que funciona? Será que não funciona? Será que pode? Será que não pode? Faz bem, faz mal? Porque apesar de 1962 ele ter sido liberado, né, a mulher não precisar mais da autorização do marido para escolher se ela ia tomar ou não, se ela ia ter um filho, 2, 3, 5, 10, porque a mulher não tinha nem direito a isso, a dizer quantos filhos ela gostaria de ter, ela ia ter quantos o mundo quisesse, a vida quisesse, o marido quisesse. Ainda assim, na geração da minha mãe, era comum a mulher ter medo, porque apesar de ter sido liberado, não era conversado sobre isso. Então, posso trazer um dado recente, que não é da época da sua mãe? No final do ano passado, é que se foi questionado o fato da mulher fazer laqueadura ou não. Ela tinha que ter autorização do esposo. Estou falando de 2022. É o seu corpo. Se você não quer ter mais filhos, por que você tem que pedir autorização para o esposo? É surreal. É verdade. E agora, né, que saiu, foi agora em março, né, que não precisa mais disso. São várias regras que modificou, né, a lei anterior, a laqueadura. Para a gente realmente trazer essa reflexão, para que todo mundo que esteja assistindo a gente pense, que a gente acha que não, já estamos evoluídas, estamos à frente do tempo. Existem conquistas diárias que a gente nem sabe, mas que acontece. Somente uma mulher casada que a gente fala legalmente casada, né? Porque precisa ser legalmente casada para precisar da assinatura do marido. Somente uma mulher casada que tentou fazer a laqueadura com um filho ou com 2 filhos, mas com uma idade inferior ao que era pedido, sabe que não pode, que o marido dela tinha que ir lá e assinar e autorizar, ter um termo.
né? Muitas vezes as mulheres nem sabem, muitas vezes porque não são casadas legalmente, então ela poderia fazer, muitas vezes porque nem quiseram fazer, mas são coisas que nos dias de hoje, né, ainda são assustadoras. Planejamento familiar, né? Tem que a mulher que a maioria delas, né, que cuidam, que vê, que faz isso, então chega no momento que ela fez o planejamento, que ela fala assim, não tem como, não tem que ser criticada por isso. A mulher não tem que ser criticada porque ela não quer ter filho, a mulher não pode ser criticada porque ela teve filho, entendeu? Então, isso tem que acabar com isso. E às vezes a mulher fala, não quero ter filho, nossa, o pessoal, várias pessoas estão me assistindo agora, deve saber disso. Tem meninas que falam assim, eu não quero. E, nossa, apedrejada, é isso, nossa, sem coração. Tem gente que ainda fala sem coração. Aí se a pessoa engravida e não tá dando, nossa, então por que teve filho? Então é por isso que você digo, porque você quer, você tem que se ligar em você, parar de prestar atenção e se incomodar com o que os outros pensam. É que eu sempre levanto essa pauta, que eu falo com todas as mulheres, parar de se importar com o que as pessoas pensam. Porque ninguém está querendo saber da sua felicidade não, porque quer falar. E outra coisa, mulheres, deem as mãos umas às outras, porque é difícil você seguir sozinho. O mundo é muito cruel para as mulheres, né? O mundo machista do qual foi construído, ele não vê esse lado sensível que a mulher tem. Não muito distante também, falar sobre a questão da saúde da mulher, em relação à mulher preta, né? Que acha que questão histórica, que a mulher preta aguenta a dor, né? Pode ter filho normal. Não é por aí. Então, se você está tendo dificuldade, se você não está conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, procure ajuda. Procure ajuda. E mulheres, vamos ajudar as nossas irmãs mulheres. É isso, vamos conversar cada vez mais. Empatia com a outra amiguinha. Isso, vamos conversar, porque eu sinceramente acho que às vezes as mulheres são piores do que os homens. Em determinadas situações, o julgamento de uma mulher para uma mulher às vezes é muito maior. Os homens são mais unidos. Com certeza. Né? A gente percebe com certeza. isso. A gente vê muitos casos que, chega a ser triste. Ao invés de a gente se unir, né, igual a gente está fazendo nesse bate-papo aqui, onde a gente está trazendo informação para outras mulheres, é uma apontando o dedo para a outra. Então eu acho que isso daí deixa a gente fraca. Enfraquece a causa. Enfraquece. E não pode deixar isso acontecer. Tem que... eu tenho mais conhecimento do que aquela amiga que está passando por aquilo, eu vou lá ajudar aquela minha amiga que está passando por aquilo, e não precisa nem ter esse amigo. Nem a empatia está por aí, o ser humano está por aí, você ajudar no que for preciso. Né? Exatamente, verdade. Em 1974, né, a gente está falando de pouquíssimo tempo atrás, em 1974, mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Gente, Isso daí é meu coração. Como assim? Como assim? É uma hipocrisia, né? Porque a gente é que gasta, né? A gente consome, né? Então, vamos assim. Como assim não podia ter um cartão de crédito? Como? Gente, é assustador, juro. Pra mim, é assustador. Eu, Cássia, né, as pessoas que acompanham aqui a gente, sabem que trabalhamos com comércio, temos uma loja maravilhosa de roupas, de venda, trabalhamos com cartão de crédito. Qual é o nosso público? Mulheres. Quem compra com a gente? Mulheres. Como que elas vão ter cartão de crédito, gente? Que absurdo é esse? É algo assim, assustador. A maior forma de pagamento hoje? Cartão de crédito. Não é? Pode, hein? É mole? Não É algo absurdo. A gente tá falando Isso quando eu li me impactou. Eu falei, oi? E o impacto vem da origem, né, disso também. Da gente entender por que a mulher não podia ter um cartão de crédito. Muitas vezes porque essa mulher, ela não tinha direito a trabalhar, então a gente leu, né, anteriormente que essa mulher tinha acabado de conquistar o direito a trabalhar. Se essa mulher tivesse um cartão de crédito, ela ia pagar como se ela não tinha direito a trabalhar? Né? Então, primeiro ela teve a conquista de poder trabalhar, né, que foi o Estatuto da Mulher Casada, o absurdo, que ela deixou de depender todos os direitos do marido, ela começou a ter direitos a partir dali. Se essa mulher não trabalhava, teoricamente, né, ela não tinha como pagar. Claro que o marido poderia fazer o pagamento, mas pelos bancos, como você falou, né, por uma segurança financeira, não era, lógico que essa mulher tivesse ali um cartão de crédito, já que ela não podia trabalhar. Então, em 1974, os bancos começam a enxergar essa mulher
como uma trabalhadora que tem recursos, que tem renda, que se mantém independente de ter um marido ou não e que poderia ter um cartão de crédito. E é algo muito recente, realmente. É verdade. Né? Tem direito a crédito, tem direito a carnê. Foi aí que a mulher pôde realmente, né, começar a ter, né? Porque a autonomia da vida dela. Assim, eu sou filha de mãe solteira, já falei isso, né? Minha mãe tem 2 filhas, eu e minha irmã, muito novinha. Meu pai saiu de casa e minha mãe criou eu e minha irmã. Se naquela época, eu nasci em 91, né? Minha irmã nasceu em 86. Se naquela época minha mãe não pudesse ter um cartão de crédito, minha mãe não pudesse trabalhar, como é que minha mãe ia criar a gente? Se naquele momento minha mãe não tivesse acesso a trabalho, a estudo, como que ela ia criar a minha irmã? As leis sempre foram feitas por homens e para homens. Para que aquela mulher aceitasse qualquer coisa. Para que aquela mulher... A submissão... Eu acho que não tinha opção de se separar. Você tinha que aceitar aquilo daí. Essa é a questão. É a questão da mulher não ter o direito de escolha. De falar, essa situação aqui que eu passo com esse homem não me agrada. Eu não quero passar por essa situação. Eu atuo hoje no direito de família também. Então, não sei se a doutora Anaí também participa da mesma informação que eu, que a maioria das mulheres também tem essa resistência de se separar. E como que eu vou sustentar meus filhos? Como que eu vou viver? Então, essa questão financeira é fundamental para o divórcio hoje, em si, para uma separação. Então, se você não tiver um respaldo, se você não tiver quem acredite em você, se você não tiver quem te fale, quem te empodere, é muito difícil continuar a seguir. Sair da dependência, o medo também. São várias coisas que envolvem, né, essa mulher para poder dar esse passo. Então, acho que isso que é o intuito, né, nosso, disso, de empoderar realmente essa mulher e ver que ela pode ir além do que ela imagina. Exatamente. E eu trago esse exemplo assim, da minha vida, porque hoje a minha avó tem 100 anos, graças a Deus, viva. A gente cuida da minha avó. Então, em 1974, minha avó já tinha os 10 filhos dela. Minha avó teve 10 filhos, né? Minha avó foi essa mulher que não teve direito a ter um cartão de crédito. Minha avó foi essa mulher que não teve direito a ter uma conta bancária. Minha avó foi essa mulher que não teve direito a ter um trabalho fora sem que o meu avô autorizasse. E ainda assim, minha avó, com a cabeça aberta à frente do tempo dela, falava para todas as filhas dela: não deu certo? Supara. Era assim que ela falava pra gente. Minha avó é uma mulher da roça, que com um pouco de conhecimento e entendimento que ela tinha, apoiou todas as filhas dela a crescerem, a serem mulheres fortes, a trabalharem, a conquistarem o próprio dinheiro, a não dependerem de homem nenhum, porque apesar dela ter sido desse tempo, dessa geração, ela falava isso para todas as filhas dela, para todos os filhos que tinham que respeitar, que tinham que cuidar das suas esposas, e principalmente para todas as filhas, porque a maioria eram mulheres, que elas não tinham que depender, que elas tinham que trabalhar fora sim, que elas tinham que ter o dinheiro delas. E eu que fui educada pela minha avó, trago muito, né, dela em mim, essa pessoa que eu sou hoje, a forma que eu falo, as coisas que eu penso, vem muito da direção da minha avó. E uma mulher que fazia questão de ajudar, que cuidava de todos os netos para que as filhas pudessem trabalhar tranquilas, né? Então a gente hoje fala muito sobre isso, sobre essa mulher que tem filhos. Foi a ponte da transformação dos filhos, né? Ela foi a ponte de ajuda. O caminho para que os filhos pudessem ir. Ela estava ali falando: não deu certo, separa, porque eu tô aqui, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu não vou deixar dar errado, né? Porque a mulher tem isso, fica com medo. Como é que vai ser? Vai dar errado, meu Deus, e agora? E a mãe estava lá, né? Minha irmã estava lá, dando a mão, falando: pode ir, porque eu tô aqui. Então, é sobre essa ajuda, falar, né? com a doutora Jaqueline sobre essa questão, até para as meninas que estão assistindo, que a mulher, quando comprova a dependência, que se dedicou à família, se dedicou à casa, à criação dos filhos, ela pode sim buscar o acesso na justiça para poder retornar ao seu mercado, poder estudar e ter a questão daquela garantia de pagar a pensão da mulher. Não só ao filho, mas com a mulher, por um tempo. Para que essa mulher se prepare, né? Para ela poder voltar ao mercado, para ela poder viver a vida dela. Porque o homem acha também, né? Só tô amigado. Se separou, acho que não tem direito de fazer nada. Não. Mulheres, busquem, vocês têm seus direitos e podem buscar que vocês vão conseguir.
Essa é uma parte muito importante, né? Então, meninas, se vocês querem saber das conquistas femininas, assistam ao próximo vídeo, porque nós vamos continuar com a nossa linha do tempo. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Conta pra gente, né, o que você achou importante aqui dessa linha do tempo, qual conquista você achou mais importante. Compartilhe esse vídeo, mande pro máximo de pessoas e até o próximo vídeo. Olá, meus amores, eu sou Magda Silva. Olá, meninas, eu sou Cássia Pinheiro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as conquistas femininas com a doutora Mair e a doutora Jaqueline.